Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias e venho com mais um vídeo de um museu de Paris. Um museu muito especial, eu gosto muito desse museu porque é o museu da Idade Média. É o Museu de Cluny, um museu especializado na Idade Média. Nós estamos aqui num jardim que fica exatamente atrás do museu. Estamos inclusive no 5º arrondissement de Paris, bem pertinho aqui da Catedral de Notre-Dame de Paris, o Quartier Latin. É um museu muito bem localizado. E o museu ele é especializado em obras de arte que datam do período da Idade Média. Esse período que foi um período muito longo, né? Que foi ali da transição da Idade Antiga para a Idade Moderna. Por isso, está ali no meio, Idade Média, de 476 até 1453, que foi ali o finalzinho do Império Romano, não é? Marcado pelo fim do Império Romano. O museu ele é muito especial, então, porque tem peças muito antigas. A peça que vocês vão ver mais recente, ela tem pelo menos 500 anos, imagina. Bom, o museu, além de ser um museu muito especial pelas peças que ele possui, não é? Pelas obras que ele possui, ele em si também, eu estou mostrando que eu estou nesse jardim medieval aqui, que é do lado externo, mas ele possui uma arquitetura também muito interessante e uma arquitetura histórica de até antes da Idade Média, antes ainda de Paris se chamar Paris. Isso aqui era uma terma, né? Um local de banho público. Olha que interessante. Esse local que nós vamos visitar, inclusive algumas dessas salas onde aconteciam esses banhos no período lutécio ainda. Impressionante, realmente é um museu que respira história. Muito bem, e dentro desse museu vocês vão ver obras muito interessantes, Inclusive vocês não percam no final do vídeo, mais ou menos pro final, né? Vocês vão ver uma sala cheia, repleta de tapeçaria que mostram a mulher e o unicórnio. É a grande atração do museu, é como se fosse a Mona Lisa desse museu, né? É um conjunto de tapetes, 6 tapetes que mostram o unicórnio, o famoso animal misterioso que surgiu na Idade Média, né? Além disso tem a rosa de ouro. Nós vamos ver a rosa de ouro. Você sabe o que é essa rosa de ouro? Incrível, uma peça única no mundo, né? Uma rosa de ouro que foi um presente de um papa para um cavaleiro medieval. Olha, impressionante. Quantas histórias, hein? Quantas histórias, muitos relicários, coisas de ouro, quadros magníficos, esculturas espetaculares, né? Resquícios de Notre-Dame, né? Originais. Fiquem aí, você não vai perder e vocês vão se surpreender. Muito bem, logo na entrada a gente se depara com essa peça incrível, inacreditável, porque é uma peça em ouro. É de uma catedral na Suíça, uma belíssima peça, Catedral de Bâle. Olha, tentando mostrar para vocês de pertinho, olha o estado disso de conservação. Ela ficava na frente de um altar, não é? Evidentemente, vocês estão vendo aqui no centro da peça essa imagem de Jesus. Vocês estão vendo ali a auréola ornada de pedras preciosas e ele também
está com mais 4 personagens aqui. Os anjos são Miguel, São Rafael e São Gabriel. Olha que beleza, gente. Imagens exclusivas aí para vocês do Museu de Cluny, aqui de Paris, Museu da Idade Média. E também um outro personagem, que é este aqui, é o São Bento, fundador da Ordem Beneditina. Olha que incrível. Então vocês estão vendo os 4 personagens aí em torno de Jesus, não é? O personagem central, escritas em latim, embaixo. Prospice terri genasleme mediator visias. Eu estou aqui exercitando o meu latim. Incrível, realmente uma peça magnífica, não é? Do século XI. Então, essa peça aqui, só essa peça já tem aproximadamente 1000 anos de história. E olha o estado de conservação, claro que foi restaurado, foi todo esse dourado, com certeza foi restauração, mas é uma belíssima, belíssima obra. Olha aí os detalhes, a mão de Jesus, a mão indicando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, esse 3, né? Com os dedos do outro lado, né? Representando o globo. Muito linda, uma peça realmente muitíssimo especial. Muito bem, agora nós estamos em uma sala que chama muita atenção, inclusive a arquitetura. A gente pode sempre lembrar que isso aqui foi, como eu disse, termas, e eram salas de banho público, coletivo, não é? Então, essa era uma delas. Incrível a gente poder conhecer e explorar um lugar como esse, que o local em si já respira muita história. E aqui nós vemos, nessa parte central, alguns capitéis de abadias, locais religiosos. Claro que o museu tem uma pegada muito religiosa, que era o principal tema nas obras de arte da época, não é? A Igreja Católica tinha uma força muito grande e fazia parte da vida de todo mundo na época. Então, nós vamos ver cenas religiosas o tempo inteiro. Por exemplo, aqui, Adão e Eva nesse capitel. Olha. Aqui, um capitel também muito especial, que mostra a Arca de Noé. A Arca de Noé. Olha que interessante. Escrito aqui embaixo, olha, Arca. Aqui, Abraão, algumas cenas da vida de Abraão. Enfim, cada um desses capitéis ressalta uma história, e eram todos da mesma abadia. Existem de outros lugares também diferentes de Paris, como da Catedral de Saint-Denis. Esses daqui, por exemplo, foram da Igreja de Saint-Germain-des-Prés. É muito importante a gente lembrar que na Revolução Francesa muitas
obras foram atacadas, destruídas, então muito se restaurou nessas igrejas aqui de Paris. E os originais que ainda restavam de toda essa destruição, muitos vieram para cá, não é? Para o Museu de Cluny. Aqui alguns elementos do portal da catedral, da fachada da igreja de Saint-Denis, da catedral de Saint-Denis. Aqui inclusive uma foto de onde eles são originalmente, de um desses portais. A gente vê muitos detalhes, todos simbolizando alguma coisa. A gente vê, difícil agora eu chegar muito perto, mas eu vejo o pelicano, por exemplo, que é o símbolo de Jesus. Eu vejo a flor de lis, eu vejo alguns elementos, cada um com um símbolo diferente. Aqui são cabeças de esculturas também. Aqui já é da igreja da Abadia de Saint-Denis. Perdão. Para vocês terem uma ideia, são datadas de 1122 a 1151. Impressionante, né? Só essas peças têm 900 anos de história. Alguns vitrais. Esses vitrais contam a vida também de São Bento, aquele ali, e é datado também desse período, quase meados do século XII. Aqui mais capitéis. Gente, a gente pode chegar muito pertinho. Aqui figuras aladas. Olha só. Claro que sem tocar, né? Nunca, por favor. Deixa eu mostrar um crucifixo que tem ali. Um magnífico crucifixo em madeira, já com marcas do tempo, né? Muitas marcas de degradação. A gente vê também que ele foi pintado, né? Originalmente ele era pintado, mas que a tinta praticamente se foi, né? A gente vê alguns resquícios de pintura. Igualmente naquele outro crucifixo ali. Muito bonito. Aqui um manuscrito maravilhoso, isso daqui, gente. Aí vocês estão vendo no meio Jesus. Deste lado, ele entregando a chave da igreja para São Pedro. Do outro lado, as leis, não é? Para São Paulo. Eu acho que sim, né? São Paulo. Maravilhoso isso, impressionante. Uma peça do século XII.
Muito bem, agora nós estamos num salão sensacional, sensacional. Porque essa sala, tudo que vocês vão ver aqui agora, todos esses objetos eu vou tentar mostrar com mais detalhes, vem de uma catedral muito especial, não só da França, mas do mundo. Eles vêm todos, são originais da Catedral de Notre-Dame de Paris. Muito bem, então a gente vê aqui peças bastante destruídas, peças que passaram por revoluções, guerras, batalhas, pelo próprio tempo, não é? Que é um grande fator, não é? De destruição das coisas, mas elas estão aí, firmes e fortes, né? São esculturas, aqui são algumas que representam os apóstolos. Vocês sabem que a fachada de Notre-Dame, que vocês veem lá hoje, muitas daquelas esculturas que estão na fachada são réplicas, são restaurações, mas são réplicas. As originais que restaram estão aqui. Olha, aqui são as cabeças dos apóstolos, não é? Aqui, na verdade, dos reis de Judá. Desculpa, eu falei dos apóstolos, os apóstolos estavam ali do lado. Essas daqui são as cabeças dos reis de Judá, que também fazem parte ali da composição de Notre-Dame, né, da fachada. E essas cabeças, especialmente, estão aqui por conta da Revolução Francesa, porque na Revolução Francesa, todas as esculturas que tinham coroa, que lembrassem a monarquia, os reis, não é? Eram destruídas, eram decapitadas. Não é? Então, realmente, são peças que têm essa história muito relacionada também com a Revolução Francesa. Aqui de uma rainha. Não é? Olha aí. O rosto, inclusive, desfigurado. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho mais os detalhes. O pessoal gosta de ver mesmo, né? Todos os detalhes possíveis. Olha lá. Claro, eu vou mostrar. O que eu puder mostrar, vocês podem ter certeza. São grandes. Eu acredito que eram de esculturas de aproximadamente 4 metros de altura, porque são realmente cabeças muito grandes. Não é do tamanho natural, de forma alguma. Elas são bem grandes. Talvez o vídeo não dá essa impressão, né? Mas são gigantescas. Aqui, mais cabeças também do mesmo conjunto, que fica bem na fachada em cima, né? Se eu não me engano, são 28 esculturas, se eu não me engano, se não me falha a memória, cada uma representando uma tribo de Judá, os reis de Judá. E as originais estão aqui. São todas datadas do início do século XIII, 1220, em calcário lutecian. E uma coisa interessante também, eu quero que vocês observem, elas eram pintadas. Antigamente as esculturas não eram assim só na pedra. Tinha muita policromia, tinha muita pintura. E aqui a gente vê, se você for reparar, isso não é sujeira, isso é um resquício da pintura no rosto deste rei. Né? Muito, muito interessante. Deixa eu dar uma geral aqui para vocês verem, antes de eu mostrar um personagem
que eu acho lindo, que é essa escultura aqui do lado. Vamos nela. Vamos ver, será que vocês adivinham de quem que é, quem que está representado nessa escultura? Fácil, né? Adão. Adão, não é? Com seu órgão genital sendo tampado por uma figueira, um pé de figo ali, uma figueira, né? As folhas de figo. Gente, esse foi um dos pouquíssimos nus que eram tolerados na época, né? Imaginem vocês, um período que o nu era algo absurdamente, era visto ainda complicado, mas cultura religiosa conter o nu dessa forma. Vou mostrar aí atrás aqui também. Mas na verdade essa escultura nem ficava dentro da catedral, ela ficava na parte da, como é que chama, meu Deus? Da sacristia, eu diria isso, ou da residência ali do bispo. Belíssima escultura, realmente belíssima escultura, a gente vê os detalhes, não é? A corpo, a anatomia da escultura, os músculos, não é? O detalhe das mãos, o rosto, o cabelo, tudo muito bem feito, bem realizado. O gesto também delicado, sereno de Adão no paraíso. E existia, mas essa não restou, também a Eva, né? No mesmo local que se encontrava esse Adão, também tinha a Eva, mas não foi preservada. Pelo menos não está aqui nesse museu. Não é? Olha, realmente tem coisas muito importantes aqui. Eu acho que só essa sala que mostra, não é, esses elementos aqui da Catedral de Notre-Dame já valeu a visita, viu? Isso aqui é de um valor histórico extraordinário. Olha, está tendo uma exposição aqui de cristais, uma pequena exposição de cristais. É uma exposição temporária, mas é claro que eu imaginei na hora, pensei, tem que ter uma exposição de cristais que não tenha cristais do Brasil, não vai ser uma exposição boa. E tem sim, tá aqui, olha, cristais, nós estamos aqui representados com belíssimos cristais, olha esse daqui, olha esse, que beleza, deixa eu tentar mostrar bem de pertinho, o nosso cristal, esse aqui é nosso, cristal do Brasil, aqui também mais um, para quem não sabe tem um cristal enorme de quartzo, né? Ali no Jardin des Plantes, bem em frente ao Museu de Mineralogia. Olha aí, belíssimo cristal aqui também, esse é bem grandinho. Então tá aí alguns cristais brasileiros. Muito bem, aqui mais uma daquelas peças muito especiais, com muito ouro, né? Aqui Jesus, ou seria o julgamento, Deus Pai, não sei, acho que Jesus mesmo. E os apóstolos, os 12 apóstolos aqui, todos sentados, dialogando entre si, ou com gestos, cada um
um gesto de interação com o personagem vizinho, não é? Belíssima peça. E algo também que a gente não pode esquecer, né, desse período medieval são os vitrais, os magníficos vitrais, né, que surgiram, né, nas catedrais góticas. Sempre são muito especiais. Os vitrais contam muita história. Era justamente a forma daqueles que não sabiam ler, né, nem escrever, de aprender as histórias religiosas, né, que contavam a vida de Jesus e dos santos. Então, as pessoas iam para as igrejas, para as catedrais e conheciam essas histórias, estudavam essas histórias, né, muitas delas, através dos vitrais, não é? Olha aqui. Então eram muito importantes no contexto da época. Vamos ver a próxima sala, que tem elementos, tem peças de um lugar que eu sou apaixonado aqui em Paris e eu sugiro você de conhecer, que é Sainte-Chapelle. Sainte-Chapelle é uma construção também medieval, né, do São Luís, uma construção que foi especial para receber as relíquias, né, da Paixão de Cristo, adquiridas por São Luís. E aqui vocês estão vendo esculturas originais dessa capela e alguns vitrais. São os apóstolos, né, cada um com a sua história. E de cada vitral você tem também, da escultura relacionada, né, conversa com a história do vitral. Impressionante. Ali a gente vê um resquício da tinta no rosto. Olha lá. Aquilo que eu disse, né, muitas dessas esculturas eram pintadas na época. Mas quando a gente vê assim, é porque já descascou, já com o tempo, né, foi acabando essa pintura toda. Ali uma cena apocalíptica, né, a ressurreição dos mortos, um anjo tocando a trombeta, e aí vocês veem pessoas ressuscitando para o juízo final, não é? Uma cena clássica que a gente sempre, né, ouve, mas quase não tem uma ilustração para essa cena, né? Tá aí. Muito interessante, muito interessante. Muito bem, uma pequena pausa para o café e nesse pátio aqui, muito bonito, né? Bem na arquitetura medieval. Olha que legal. Bom, agora vocês estão vendo uma das pérolas, uma das peças mais preciosas desse museu. Vocês estão vendo uma rosa de ouro. Uma rosa de ouro datada do século XIV. Mas o que essa rosa tem de tão especial? Essa rosa, ela foi um presente, foi oferecida
não é, do Papa na época, o Papa João XXII, para um cavaleiro que se destacava, um cavaleiro da época que se destacava. Uma rosa de um valor histórico espetacular, muito delicada, muito bonita. Olha isso, toda em ouro. E uma coisa interessante, pouca gente sabe que na França tem uma cidade chamada Avignon, que foi sede da Igreja Católica por um período. Foi residência, vamos dizer assim, não sede. Sede foi sempre Roma, né? Mas foi residência papal durante um período, né? É um período ali do século XIV. Um curto período, mas um período que foi importante até para a cidade, se tornou. Lá tem um castelo, um dia eu vou lá mostrar para vocês, tá? E foi deste período que nós estamos falando relacionado a essa rosa. Então, dada do Papa João XXII para um cavaleiro da época que se destacava. Incrível, né? Muito interessante a história relacionada com essa rosa, que é uma das principais peças do museu. Avignon, do século XIV. Muito bem, aqui nós estamos diante do Anjo da Anunciação, uma belíssima imagem. Mas eu quero mostrar para vocês uma curiosidade, porque assim, vocês sabem que existe a expressão o santo do pau oco. Todo mundo já ouviu falar dessa expressão, né? Pois é, será que essa expressão ela vem, na verdade, do século XIV, que é do período dessa imagem aqui? Olha só, vocês sabem que essa expressão ela foi criada, vocês sabem o que significa, eu não preciso dizer, né? Mas a expressão foi criada ainda no período colonial aí no Brasil, que era uma forma, não é, dos mineradores passarem ouro em pó pelas alfândegas que cobravam impostos, não é? Então preenchiam o santo e evitavam de pagar impostos. Eu não sei se foi usado para essa finalidade, mas que o santo do pau oco já existia há muitos anos, isso já, bem antes do período do Brasil colonial. Isso está comprovado nessa imagem aí. Olha aqui de novo, ó. Tá aí, o santo do pau oco. Olha, existem muitas peças, como eu disse, né, com temáticas religiosas. Para quem gosta, é um prato cheio, realmente um prato cheio, né? Coisa que a gente pode ver de pertinho que influenciou o nosso barroco, né, brasileiro, que é maravilhoso, maravilhoso. Mas a gente vê essas imagens, essas cenas religiosas aqui, que tem mais de 1000 anos de existência, né? Impressionante. Período esse que ainda o Brasil nem existia, né? Olha essa imagem aqui também, olha que impressionante, né? Uma imagem da Pietà, uma versão, vamos dizer assim, da Pietà, claro, diferente da de Michelangelo lá em Roma, mas uma versão também muito bonita e muito dramática, né? Uma cena realmente de impressionar. Olha isso, olha quanta dramaticidade nessa escultura. A fisionomia de Jesus, né, que acabou de passar por todo o sofrimento da crucifixão, não é? Das chagas todas, ainda algumas estão
presentes na escultura. Ali uma imagem também, uma fisionomia muito triste da Virgem, não é? Belíssima imagem. Estamos aqui no finalzinho do século XIV. Uma escultura realmente impressionante, em mármore. Aqui está São João Evangelista, mais uma escultura em mármore também. Aqui São João Batista. Aqui um detalhe eu quero ressaltar, são os cabelos dourados. Acredito que esse dourado ainda é original, eu não sei, não posso afirmar, mas é a ideia que a gente tem ali no cantinho ali, olha lá. Um pouquinho de dourado ainda, esse dourado está bem vivo, hein, para ser original, não sei. Mas muito interessante como eles pintavam e muitas vezes com dourado, né? Aplicação de folha de ouro, talvez, não é? Será que vem ainda dessa época? Não sei dizer, mas belíssima imagem, traços muito refinados. Aqui uma de Nossa Senhora com o Menino Jesus, a Virgem Maria e o Menino. Aí mais detalhes, o rostinho do Menino Jesus, o rosto da Virgem, a coroa, ela é coroada. Mármore bem polido, né? Século XIV. E aqui mais uma imagem com o Menino Jesus. O Menino Jesus num gesto, não é, de uma criança que ama muito a sua mãe, está ali quase que parece brincando com ela, né? Ela numa fisionomia muito singela, cena muito bonita. Muito bem, agora vocês estão vendo uma imagem que para mim é algo surpreendente, que eu nunca tinha visto nada igual. A imagem, vocês estão vendo aí a Virgem, e o corpo dela abre duas portinhas, vou dizer assim mesmo, para vocês entenderem. Tá vendo? E tem uma outra imagem dentro do corpo da Virgem. Eu nunca tinha visto nada parecido até hoje. Nunca. Algo impressionante. Esse tipo de imagem, até gostaria de saber se você, coloquem nos comentários se você já viu algo semelhante a isso. E olha só, dentro do corpo dela tem o Deus Pai e Deus Filho. Então vocês estão vendo, Deus Pai está segurando a cruz e Jesus Cristo. Impressionante. Ali numa das portinhas, ali ó, está ali o corpinho do Menino Jesus. Então quando ela fecha, olha que interessante, gente. Quando fecha a portinha, você vê, eu queria vê-la fechada. A imagem está segurando o Menino Jesus no colo. Mas abriu a portinha, o Menino Jesus sai de cena e aí aparece, olha lá, ele crucificado. O mesmo Menino Jesus, na mesma imagem, em duas cenas emblemáticas. Que coisa incrível. Ali, não é? Os reis, podem ser os reis da tribo de Judá, não sei, estão representados ali nessas portinhas também, olha lá. Que imagem incrível, impressionante. A Virgem segurando inclusive ali uma maçã, acredito, representando também o pecado original. E a maçã sem ser mordida, porque ela representava com certeza a mulher
que foi imaculada, né? Livre do pecado original, né? Incrível, cheia de simbolismos, cheia de representações. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o menino Jesus. Olha, é uma das imagens mais curiosas e mais interessantes que eu já vi. Essa imagem, deixa eu ver aqui a data dela, de 1430, gente. Incrível. Simplesmente espetacular. Aqui vocês estão vendo o imenso painel. E o mais curioso, tudo isso que vocês estão vendo branquinho aí, isso é marfim. Isso é osso, né, de marfim. Fixado numa base de madeira. São 14 cenas. 14 cenas que representam Jesus, Nossa Senhora ali do lado, a Virgem Maria do lado, e os apóstolos, alguns apóstolos, também reis de Judá. Olha, realmente uma peça também extraordinária, né? Riquíssima. Essas peças que são esculpidas do marfim são sempre muito valorizadas e muito especiais. Ali do lado a gente vê também algumas cenas da Paixão de Cristo retratadas aqui. Algumas cenas, bom, tem cenas diversas, teria que ver. Tem a Santa Ceia. Olha isso tudo muito bem feito, muito bem feito. Isso aí deve ter sido anos só para fazer uma peça como essa aí. Não é fácil. Olha, aqui vocês estão vendo essa imagem lindíssima. Isso na verdade não é ouro, essa daqui é de prata dourada, tá? Isso é um relicário. Para quem não sabe o que é um relicário, né? Normalmente são peças produzidas para portar uma relíquia. Uma relíquia. O que é uma relíquia na Igreja Católica, né? É um pedacinho de alguma coisa que pertenceu a algum santo, que pode ser uma relíquia direta, que é, por exemplo, um pedaço mesmo do corpo daquele santo, um pedacinho de osso, um pouquinho do sangue, um pouquinho de alguns fios de cabelo, né? Isso tudo são consideradas relíquias diretas, né? Que tem muito valor na Igreja Católica, porque pertenceram diretamente a um determinado santo e elas são guardadas dentro desses relicários para que aquele santo seja lembrado e venerado, né? Ou poderia ser também uma relíquia indireta, por exemplo, um pedacinho de um tecido, né, de alguma veste de um determinado santo, um pedacinho de enfim, alguma coisa que foi tocada por aquele santo. Bom, pela riqueza desse relicário, era alguma relíquia direta, né? E pela riqueza talvez seria até algo que se talvez acreditasse que fosse até de Jesus, porque vocês estão vendo a Virgem sentada no trono e o menino Jesus. Aqui, exatamente dentro ali daquele espacinho ali, olha, no colo, próximo, né, da barriga do menino Jesus, ali é que ficava a relíquia. Tá vendo? Ó? Que agora não tem nada, claro, né? Aqui só está exposto o relicário, não tem a relíquia, certo? Mas é muito interessante porque é uma peça lindíssima. Geralmente era feito isso para ficar em igrejas, em catedrais, né? E guardar ali a determinada relíquia de um determinado santo, certo? Agora, realmente, pela riqueza disso aí, pode ter sido, e aí foi com o tempo, não se sabe exatamente. Tem controvérsias de que fosse uma relíquia de Jesus, realmente, tá? Mas aí está uma peça realmente
muito interessante. Aqui do lado tem uma escultura de Nossa Senhora e algo também muito curioso que me chamou a atenção, porque é muito raro a gente ver uma escultura com o menino Jesus sendo amamentado, né? Então tá aí uma escultura onde a gente vê esse momento de amamentação do menino Jesus pela Virgem Maria. Uma rara retratação, né? Esse momento é muito difícil a gente encontrar, mesmo em quadros, que dirá em esculturas. E essa é, na verdade, uma imagem de uma abadia daqui de Paris, tá? A abadia São Vítor. E do lado temos sim uma outra, tão rara quanto, né? Uma outra escultura retratando a mesma cena. Vocês estão vendo aí o menino Jesus sendo amamentado pela Virgem Maria. É claro que vocês, aqui a gente tem no canal, isso é importante eu também dizer, pessoas de todas as religiões, não são só os católicos, né? Mas eu mostro isso com todo o respeito, e eu sei que você que está assistindo aí, por mais independente da sua crença, você está vendo esse vídeo a nível de crescimento cultural. Eu tenho certeza que você entende e respeita muito bem todo o conteúdo, não só desse vídeo, como sempre nos acompanham aqui e compreendem, né, muito bem a nossa intenção aqui no canal, que é mostrar, contar história. Vamos continuar. Bom, aqui uma vitrine, vocês já viram agora há pouco eu comentei do que é um relicário. E além, essa vitrine tem relicários e ostensórios também. Você sabe o que é um ostensório? Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele é um ostensório. Ele é usado nas missas da Igreja Católica, dos cultos da Igreja Católica, para expor solenemente uma hóstia consagrada. Depois da consagração, a hóstia ela é colocada nesse ostensório, não é? Ou então ela pode ser também consagrada, mesmo ela estando aí, né? Que é um processo onde os católicos creem que na hóstia está ali o corpo, não é, de Cristo. Não é? Um momento ápice de uma cerimônia católica religiosa. Não é? Transfiguração de uma hóstia, não é? De uma hóstia no corpo de Cristo. Então, é claro que para receber o corpo de Cristo, imaginem vocês, precisa ser colocado, ele pode ser depositado em algo que tenha realmente um valor muito grande, tem que ser algo muito bonito, tem que ser de ouro, né? Muito bem, aqui um relicário, né, vocês já sabem, aqui mais um relicário riquíssimo, ó. Sempre esses relicários e ostensórios são peças com ouro, pedras preciosas, né, para ressaltar, sobretudo, o valor do que está ali representado. Né? Aqui, um relicário muito lindo. Olha que maravilha. Agora há pouco vocês viram a escultura da Pietà e aqui uma pintura. Gente, é de tirar o fôlego essa pintura. Deixa eu chegar bem de pertinho. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Olha que riqueza de detalhe, que espetáculo. Aqui vocês estão vendo, né, sendo retirada ali da cabeça de Jesus a coroa de espinhos. Lá, ele junto com a Virgem,
Olha que impressionante, cada detalhe da fisionomia, cena dramática, aqui a fisionomia de Jesus também, já morto, o sangue escorrendo, olha ali o sangue das chagas, tudo muito dramática, cena realmente incrível. E nós estamos falando de um quadro que foi pintado no século XV. Esse quadro tem mais de 500 anos e está nesse estado de preservação. Claro, possivelmente foi restaurado, certamente, mas a gente nem consegue ver que ele foi restaurado. Está perfeito. Parece que acabou de sair do ateliê. Mais um quadro lindíssimo do século XV, num estado de preservação impressionante, de restauração absurdamente bem feito. A gente vê a cor viva do quadro, que enche os olhos, a beleza disso. Aí vocês estão vendo a Virgem apresentando o Menino Jesus no templo, a auréola dourada do Menino Jesus e da Virgem, as figuras santas, né? Todas santas pela Igreja Católica, portanto, os únicos personagens que têm auréolas. Os outros todos não são santos. Pelo menos não foram reconhecidos como santos. Aqui tem uma criança brincando aqui no meio da cena, olha, coisa curiosa. Belíssimo, belíssimo quadro, século XV, espetacular. Olha, a única coisa que eu senti falta nesse museu mesmo, né, que eu gosto muito daquelas armaduras, né, maravilhosas, que a gente vê tanto nos filmes medievais, né? Mas, na verdade, as armaduras eu acho que eles deixaram todas lá para o Museu dos Invalides, no Museu das Armas. Lá sim tem muitas armaduras, muitas mesmo. Agora aqui a gente só tem essa parte aqui com uma malha de ferro, por exemplo, usada comumente pelos cavaleiros medievais, né? Fazia uma proteção importante, mas parece que é leve assim olhando, né? Mas isso daí é pesado. Não sei, aqui está marcando o peso, mas eu acredito que deve passar aí facilmente dos 20 quilos uma malha como essa, né? Tem algumas armaduras, tem capacetes, não é? Enfim, tem alguns objetos, inclusive armas também, mas realmente, se você gosta de armaduras, você não vai achar elas aqui, não. Tem que ir lá no Museu dos Invalides. Muito bem, agora também um ponto importante da visita, atrás de uma porta bem discreta, nós encontramos uma capela gótica no meio do museu. Incrível, né? Uma capelinha mesmo, pequena. Vocês estão vendo aqui um pequeno altar aqui, que sem vitrais, mas possivelmente, originalmente, deveria ter os vitrais. Tem algumas cabeças de imagens, mas o mais incrível é a gente realmente olhar para cima e ver os arcos dessa arquitetura gótica. Bonito, muito, muito bonito, muito especial esse lugar, porque mesmo depois de tanto tempo, né, o prédio ainda conseguiu restaurar e preservar essa capelinha no meio de Paris, depois
da destruição, né, por conta da Revolução, ainda ficou esse local. Ainda dentro da capela, não pude deixar de mostrar, não posso deixar de mostrar essa porta aqui. Olha que interessante, com a pintura também restaurada. Ali São Pedro, ó, segurando a chave da igreja. Primeiro Papa, né, da Igreja Católica, São Pedro. Muito interessante chegar pertinho desses objetos, poder ver de pertinho assim, objetos que foram feitos há tantos anos. É emocionante. Agora há pouco eu mostrei as imagens da Virgem amamentando o menino Jesus. Então agora um quadro belíssimo. Esse quadro é do ano de 1480. Olha aí os detalhes do quadro e da cena, raramente retratada, né? Mas está aí. Existe um outro tipo de objeto, né, que era muito comum também na Idade Média, e a gente vê muito nos castelos, em grandes palácios, são as tapeçarias que ficavam, como se diz, penduradas nas paredes, né? Tapeçarias como essas que vocês estão vendo aqui, essas daqui são do século XVI. Elas tinham função decorativa, muitas vezes retratando ali o cotidiano, né, da nobreza ou das pessoas da época mesmo, né? Muitas representam cenas de lazer que eles tinham. Aqui, por exemplo, uma cena de um banho, olha, com música, não é? Olha que cena interessante. Mas além da função decorativa, muitas vezes essas tapeçarias tinham uma função de esquentar um pouco mais o ambiente também, porque os castelos eram imensos para aquecer esses castelos todos, não é? Então esses tapetes nas paredes ajudavam a guardar um pouco o calor, a reter um pouco o calor nos quartos e nos grandes salões. Muito bem, finalmente chegamos no auge da visita, que é essa sala imensa com 6 tapetes incríveis, que é a sala dos tapetes da mulher e o unicórnio. Vou tentar mostrar um por um para vocês. Vocês sabem que o unicórnio é uma figura muito presente na Idade Média. Surgiu, acredita-se, né, que a história toda tenha tido origem na Idade Média. Primeiro eu quero pedir desculpas porque a sala ela é bem escura. Mas eu acho que vai dar para vocês terem uma ideia, né? E todos esses tapetes têm o unicórnio, né? Vocês estão vendo aí esse cavalo com o chifre, né? E sempre uma mulher. E a gente sempre lembra de algo misterioso, né, envolvendo o unicórnio, que é uma figura que surgiu na Idade Média, né? E eu vou dizer mais, tinha uma relação muito forte com as histórias
do cristianismo, né? O unicórnio representava na época a virgindade de Nossa Senhora, a Virgem Maria. Então, é uma figura, ao mesmo tempo, que acabou entrando no imaginário, ao mesmo tempo que tinha esse simbolismo cristão, né, entrou no imaginário das pessoas na época e acabou sendo comum, né, essas histórias envolvendo o unicórnio na Idade Média. Olha que bonito. É um conjunto de 6 tapetes gigantes, século XVI. Olha isso, que incrível. Eu não posso mostrar com tantos detalhes porque a sala está cheia, está um pouco complicadinho aqui. Mas vocês vão vendo, eu acho que fica aí a grande atração do museu. Eu acho que esse é o auge mesmo da visita. As pessoas ficam encantadas porque te remete a um universo, um imaginário diferente, né? Olha que incrível, cheio de símbolos, né? Você tem muitos leões, muitos animais, olha, representados, né? Sugerindo uma cena mais lúdica. Olha, ligada à natureza, né? Ali a mulher está inclusive bordando uma coroa de flores, olha só. Sempre são cenas assim muito lúdicas, né? E sempre o unicórnio presente. Peço mais uma vez desculpa pelas imagens, não tem a qualidade que eu gostaria, porque o ambiente, como eu falei, é bem escuro. Mas são peças lindas e eu diria que é ponto auge da visita. Muita gente fica aqui na sala, sentam aqui, ficam admirando os detalhes, não é? Todos os detalhes aqui dessa tapeçaria, desse conjunto impressionante. Olha, realmente tem tanta coisa linda, tanta coisa linda. Olha essa imagem da Virgem e do Menino Jesus em madeira. Quantos detalhes dos cabelos. Olha a criança, a fisionomia. Olha, é muito lindo. Século XV. Imaginem vocês, são coisas realmente que passaram séculos, né? E estão aí para serem admiradas. Quadros magníficos, eu não tenho como detalhar, são todas as coisas do museu, claro que não. Eu estou aqui como um curioso, como você, não é? Estou aqui admirando e encantado com toda essa riqueza que o homem produziu, não é? Inspirado por Deus, não tenha dúvida, porque isso aqui tem que ter muito amor a Deus, tem que ter muita inspiração para o artista se empenhar tanto em obras tão ricas em detalhes, né? Olha essa, vamos dizer assim, escultura, eu não sei, é uma parece até uma parte de um altar, toda talhada em madeira, tudo com perfeição, tudo. Olha isso aqui, o momento da retirada de Jesus da cruz, não é? Tem coisas realmente emocionantes lá em cima, ele do lado do bom e do mau ladrão, não é?
Olha isso. Eu acho que aqui é uma representação de uma boa parte da vida e história de Jesus. Ali ele carregando a cruz, olha. Não é? Tudo muito bem feito. Aqui a gente observa um grande salão com muitas peças, todas incríveis. Olha aqui, olha. Mais uma escultura de um altar. Olha que lindo. Eu tenho certeza que você está impressionado e eu já te convenci a vir visitar o Museu Cluny em Paris. Um museu especializado na Idade Média. Pode contar aí pelo menos 2 horas de visita, hein? Se você quiser ver com muitos detalhes as coisas, né? Como eu gosto. Não é? Vocês vão gastar um tempinho aí. Mas é um prato cheio, como sempre, né? Os museus de Paris são muito especiais. Olha aqui, mais uma belíssima escultura, muito rica em detalhes, todos esses personagens. A gente vê aqui numa escultura dessa, deve ter aproximadamente aí, sei lá, 30, 40 personagens, todos, não é? Talhados na madeira. Olha aqui Jesus carregando a cruz mais uma vez, não é? A paixão de Cristo, né? Que inclusive o véu onde ele enxugou o rosto, né? Realmente impressionante e são peças sempre muito antigas, né? Todas originalíssimas, né? Olha ali mais um unicórnio lá, a gente saiu da sala dos tapetes do unicórnio, mais um unicórnio representado ali, não é? Que era comum, como a gente viu, na Idade Média, né? Gosto muito dessa história do unicórnio, né? O mistério por trás do unicórnio. Me lembra a infância que eu vi alguns filmes, né? Mostrando ali o unicórnio. É lúdico. Muito bom, muito bom. Aí mais uma imagem. Aqui Nossa Senhora e São João. Importante lembrar que o museu passou por uma reforma recentemente, né? Foi reaberto agora em 2022. Passou por uma grande reforma de 2017 a 2022, por isso está muito bem preparado para te receber. Viu? Um museu muito bom e com peças novas, inclusive. Vocês estão vendo aí, eu estou mostrando a parte externa que a gente não tem acesso, mas que é uma parte da arquitetura ainda da época da Lutece, né? Paris Lutece, e quando ainda eram uma terras. E aí tem essa parte que dá para a gente imaginar, porque é ruínas, né? São ruínas, mas dá para a gente imaginar mais ou menos como é que era essa estrutura toda. Muito interessante. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Eu amei porque toda vez que eu saio de um museu, eu sinto, parece que a gente se sente maior, a gente cresce culturalmente, né? A gente aprende tanta coisa maravilhosa e essas coisas estão aí para a gente aprender, não é? Ver coisas bonitas que fazem parte da história. E aqui em Paris eles são muito ricos em relação aos museus. Os museus são muito especiais, todos, não é? Espero que você tenha a oportunidade de vir aqui conhecer o Museu Cluny aqui em Paris, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fui!